Aristóteles uma vez disse que o ouro era água solidificada no solo e misturada com os raios do sol. Outros tinham certeza de que o ouro era feito com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas viram o ouro pela primeira vez, decidiram que esse metal caído do céu eram as lágrimas de uma criatura mítica. Mas sua verdadeira origem parece muito mais épica. Vamos voltar para um passado muito distante, para o tempo em que não havia pessoas nem animais, para a época em que os dinossauros ainda não existiam, para a era em que as formas mais simples de vida estavam apenas se formando. Nosso planeta se parecia com um enorme caldeirão de elementos químicos. Havia vulcões em erupção, terremotos e raios o tempo todo. Isso foi há cerca de 3,9 bilhões de anos. Durante esse período, enormes asteroides voaram pelo nosso sistema solar. Eles caíram em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É possível que asteroides também tenham caído na Lua e deixado grandes crateras nela. Com o tempo, esse pó e os restos de estrelas formaram planetas. Um deles foi a nossa Terra. Os metais que estão nos intestinos do nosso planeta são difíceis de obter. E não teríamos a tecnologia que temos agora se não fosse aquela chuva de meteoros que deixou metais na superfície da Terra. Existem duas teorias. A primeira sugere que explosões poderosas de supernovas distantes de nosso universo formaram muitos metais da tabela periódica. Durante a explosão, a fusão nuclear começou e criou átomos de ouro. Então a onda de choque lançou esses pedaços quentes em diferentes direções. Eles voaram por muito tempo, esfriaram no espaço frio e alcançaram nosso sistema solar. Outra teoria diz que ouro e outros metais apareceram por causa da fusão de duas estrelas de nêutrons. Essas são estrelas gigantes poderosas que são muitas vezes menores em tamanho que o Sol, mas várias vezes mais pesadas do que ele. Esses são objetos com uma tremenda força e densidade gravitacional. Sua colisão formou uma intensa explosão de raios gama de radiação que poderia sintetizar ouro. Em 2017, astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez. Eles encontraram traços de metais pesados, incluindo ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Então, essa teoria parece mais provável. E se formos ainda mais longe? De onde vieram as estrelas? Nuvens de poeira e gás estão espalhadas pelo universo. Elas se misturam, combinam-se em uma massa e crescem como uma bola de neve. Elas se apertam e formam uma força gravitacional. Com o tempo, essa poeira e os remanescentes de estrelas formaram planetas. Um deles foi a nossa Terra. Os metais que estão nas entranhas do nosso planeta são difíceis de obter. E não teríamos a tecnologia que temos agora se não fosse pela chuva de meteoros que deixou metais na superfície da Terra. Existem duas teorias. A primeira sugere que explosões poderosas de supernovas longe do nosso universo formaram muitos metais da tabela periódica. Durante a explosão, a fusão nuclear começou e criou átomos de ouro. Então a onda de explosão jogou esses pedaços quentes em diferentes direções. Eles voaram por muito tempo, esfriaram no espaço frio e chegaram ao nosso sistema solar. Outra teoria diz que o ouro e outros metais apareceram por causa da fusão de duas estrelas de nêutrons. Essas são estrelas gigantes poderosas que são muitas vezes menores em tamanho que o Sol, mas várias vezes mais pesadas que ele. Esses são objetos com uma tremenda força gravitacional e densidade. Sua colisão formou uma intensa explosão de raios gama de radiação que poderia sintetizar ouro. Em 2017, astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez. Eles encontraram traços de metais pesados, incluindo ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Então, essa teoria parece mais provável. E se formos ainda mais longe? De onde vieram as estrelas? Nuvens de poeira e gás são espalhadas por todo o universo. Eles se misturam, se combinam em uma massa e crescem como uma bola de neve. Eles se comprimem uns aos outros e formam uma força gravitacional. Quando todo o material entra em colapso, começa a aquecer. E então essa onda de energia cria uma estrela. Alguns físicos assumem que as estrelas, durante sua vida útil,
podem produzir a maioria dos elementos da tabela periódica. Se essa teoria for verdadeira, então nosso corpo também consiste de estrelas. Podemos fazer parte de alguma supernova gigante que explodiu bilhões de anos atrás no outro extremo do universo. Mais de 50 anos se passaram desde o surgimento dessa teoria, mas ninguém a provou ou a refutou. Ok, vamos voltar ao ouro. Um dos maiores depósitos de ouro do mundo está na África do Sul. Os cientistas acreditam que o metal precioso apareceu lá há mais de 2 bilhões de anos, após a queda de um gigantesco meteorito. As pessoas têm certeza de que o ouro está escondido nos oceanos do mundo. Qualquer lugar entre 10 e 20 milhões de toneladas deste metal precioso pode estar submerso. Mas esses não são grandes pedras, mas pequenas partículas dissolvidas em líquido. A extração desse ouro é muito cara. Agora, vamos descobrir como as pessoas mineram ouro e o transformam em joias. Primeiro, as pessoas encontram depósitos de ouro, grandes áreas de terra ou rocha dentro das quais o ouro está escondido. Os trabalhadores começam a usar picaretas, pás e máquinas para extrair pedaços brilhantes da rocha. Em seguida, esses pedaços são dissolvidos em um ácido especial que separa o ouro dos sólidos. Depois disso, outras substâncias são removidas do metal precioso por meio de fusão ou uso de flora gasosa. Quando o ouro é purificado, é verificado quanto à pureza. 99,9% é a referência. Pronto. Seu ouro está pronto para uso. Você pode transformá-lo em joias ou parte de um dispositivo eletrônico. Os metais mais raros da Terra também vieram de estrelas. Estou falando de ródio e irídio. Eles são várias vezes mais caros do que o ouro, não por causa de sua beleza, mas por causa de seu valor prático. Por exemplo, o ródio e o irídio podem transformar gases nocivos em inofensivos. E 90% da demanda por este metal é para o mercado automobilístico. As pessoas usam esses metais na fabricação de catalisadores automotivos. Eles são necessários para limpar os gases de escape prejudiciais. Quando as substâncias tóxicas produzidas durante a combustão de combustíveis entram em contato com esses metais preciosos, elas se transformam em suas formas mais seguras. Uma microcamada de ródio e irídio é aplicada nas paredes do cilindro do catalisador. O ouro, a platina, o ródio e o irídio são os metais mais caros. Mas e quanto aos mais duráveis? É um pouco complicado determinar um vencedor porque a resistência de um metal depende de 4 critérios. Primeiro, há a resistência à atração. Esta é a capacidade de um metal de resistir à atração. Por exemplo, a massa de modelar tem baixa resistência à atração, porque você pode facilmente esticá-lo em diferentes direções. Entre os metais, o tungstênio é talvez o mais difícil de esticar. Outro critério é a resistência à compressão. Esta é a capacidade de um metal de resistir à compressão. E aqui, o cromo é um dos mais fortes. O terceiro critério para a resistência dos metais é a resistência à atração. Para testar isso, você precisa fazer uma barra, um objeto estranho ou uma viga de qualquer metal e tentar dobrá-lo e quebrá-lo. O metal que apresentar a maior resistência tem um alto nível de resistência à atração, e o titânio é muito bom nisso. E o quarto critério é a resistência ao impacto. Isso mostra o quão forte o metal é quando é deixado cair ou atingido. Nesse sentido, o ferro mostra um bom resultado. Cada metal tem seus pontos fortes e fracos. O cromo, por exemplo, tem uma alta resistência à compressão, mas é fraco se você tentar esticá-lo. Portanto, as pessoas fazem ligas metálicas para combinar suas forças. Ok, aprendemos sobre os metais mais raros e mais caros. E quanto a outros elementos? Qual é a substância mais rara do mundo? A astatina. É o elemento mais raro do planeta, com cerca de 0,8 onças desta substância encontradas em todo o mundo. A taxa de sua decomposição é igual à velocidade de sua formação. Portanto, a quantidade da substância na natureza não muda. As pessoas discutiram isso no século XVIII e descobriram no final do século XIX. Mas mesmo agora, depois de tantos anos,
Sabemos pouco sobre esse elemento. Mas em 1869, o criador da tabela periódica, Dmitri Mendeleev, descobriu que havia uma certa substância numerada 85 no grupo de elementos halogênios. Este grupo de não metais inclui substâncias como flúor, cloro, bromo e iodo. Portanto, o astato é considerado o mais pesado de todos os halogênios conhecidos e mais semelhante aos metais. Tem um baixo ponto de fusão e conduz calor e eletricidade mal. É frágil em sua forma sólida e tem uma cor escura. Mesmo hoje, os cientistas não conhecem todas as suas propriedades. É quase impossível encontrá-lo na natureza, mas os químicos aprenderam a sintetizá-lo artificialmente. As pessoas não sabem como usar este elemento porque é altamente radioativo. Mas em alguns laboratórios, os cientistas conduzem experimentos usando astato para tratar doenças da tireoide. Isso é tudo por hoje. Então, se você saciou sua curiosidade, dê ao vídeo um like e compartilhe com seus amigos. Ou se quiser mais, basta clicar nesses vídeos e ficar do lado brilhante.